Boa noite, nação. Boa noite aos meus rivais. Vamos fazer uma retrospectiva do futebol? Assista esse vídeo até o final. Vamos lá. Tivemos o campeão do Brasileirão contra o campeão da Copa do Brasil. Flamengo e Botafogo se enfrentaram na Supercopa do Brasil, aonde o Flamengo foi campeão. Gente, mas foi tanta chuva que os botafoguenses sabiam que iam perder e começaram a chorar antes. Primeiro vice do ano, Botafogo. Flamengo campeão. Vamos ao Campeonato Carioca, onde o Flamengo venceu o Fluminense. Fluminense vice para o Flamengo. Segundo vice do ano, Fluminense, Flamengo campeão. Pelo Campeonato Paulista, nós tivemos quem? Nós tivemos o confronto entre Palmeiras e Corinthians, onde o Corinthians deixou o seu adversário como segundo lugar, ou seja, Corinthians campeão em cima do Palmeiras. Palmas pro Corinthians. Uhul! E os outros campeonatos, eu não lembro quem foi que ganhou, me perdoem, tá bom? Mas é assim mesmo. Vamos fazer o quê? Aí tivemos o jogo entre Racing e o Botafogo. Se eu não estiver enganado, é Super Recopa. Me corrija nos comentários. Aonde o Botafogo apanhou lá na Argentina e apanhou no Newton Santos. Segundo, terceiro vice do ano, Botafogo, campeão Racing. Lembrando que a gente ia enfrentar o Racing na Libertadores, porém a gente ainda não sabia disso. Essa é a verdade. Campeonato Brasileiro começou, Flamengo aqui, Palmeiras aqui, Flamengo aqui, Flamengo... Meu amigo, foi uma loucura esse campeonato. Essa é a verdade. Vamos à Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil pelo seu ex-vice de 2024, que era quem? Atlético Mineiro. Mas eles comemoraram como se fosse um título, porém eles não sabiam que quem viria pela frente era o Cruzeiro, ou seja, foi eliminado pelo Cruzeiro. E eu fiquei muito feliz porque o Cruzeiro eliminou o Atlético. Palmas pro Cruzeiro. Essa é a verdade. Vamos fazer o que agora? Vamos à Libertadores, aonde o Flamengo não tava nada bom. E assim, eu vou falar pra vocês que eu fiquei desesperada, com medo do Flamengo ser eliminado já na fase de grupo. Gente, o Flamengo passou pela fase de grupo, o Flamengo jogou mais ou menos ali, mas saber que todo jogo decisivo era na casa do rival me deixava desesperada, viu? Tivemos o jogo importantíssimo contra o Internacional, onde teve chuva de papel picado, e eu fico muito feliz que a festa foi pra gente, né? O jogo mais tenebroso da minha vida foi o quê? Nos pênaltis contra o Racing, aonde infelizmente o Rossi falhou, porém o Rossi foi grandão, sem medo, na hora de defender os pênaltis, e assim nós nos classificamos para a semifinal contra aquele Racing que bateu, se eu não estiver enganada, no Corinthians, no Cruzeiro e no Botafogo. Voltando para a Copa do Brasil, o Vasco tava grandão na Copa do Brasil. O Corinthians, ninguém nem sonhava que o Corinthians fosse conseguir chegar numa semifinal, já que estavam devendo Deus e o mundo, não tinha mais probabilidade de Libertadores e nada. Essa é a verdade. Gente, o time todo endividado, velho. Voltando. A melhor campanha da Libertadores foi do Palmeiras, gente. A melhor campanha foi do Palmeiras. E os torcedores do Palmeiras estavam dizendo que não tinha outro campeão a não ser o próprio Palmeiras para a Libertadores da América. Que o Palmeiras ia, ó, abocanhar tudo. Brasileirão e Libertadores esse ano. Calma, que o papai aqui ia chegar e mostrar que eles não iam conseguir. Nós tivemos também o encontro entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil, aonde os dois goleiros foram brilhantes, tanto o Léo Jardins como o Fábio. A gente já elogiei bastante os dois, são excelentes pegadores de pênaltis, né? Porém, o Canóbio foi incompetente na hora de bater um pênalti e... Uau! O Russo também. Léo Jardins foi melhor. O Vasco se classificou para a final, aonde também depois no jogo seguinte ia ter o quê? O Gabigol entregando pro Neneca ou o Neneca defendendo. Eu não sei muito menos o que aconteceu. Eu só sei que o Cruzeiro foi eliminado. E a final da Copa do Brasil seria alvinegra. Gente, se eu estiver errada com o nome, por favor, me corrija nos comentários, tá? Voltando, antes dessa final ser confirmada, vamos voltar para a final da Libertadores, aonde a final da Libertadores todos diziam que ia ser Palmeiras e Racing, Palmeiras e não sei quem. Nunca disseram que o Flamengo ia conseguir chegar na final. Calma. Calma, que o Flamengo é pra quem o quê? Pra quem realmente não desiste. E o flamenguista é confiante 100% no seu time. E o Flamengo chegou na final. Ou seja, ia ter uma retrospectiva de 2021. Pelo menos dessa vez a gente conseguiu sair ganhando, né? O entregador, que era o Andrés Pereira, que tava no Flamengo em 2021, tava no Palmeiras em 2022. Ou seja, pede iFood, tava onde? No adversário. E aí o Danilo, ó, voou mais alto.
Flamengo, primeiro time tetra da Libertadores foi o Flamengo. Brasileiro, gente. Primeiro time brasileiro tetra foi o Flamengo, tá? Tivemos polêmica na arbitragem do Brasileirão, onde teve um jogo importantíssimo, confronto direto, Flamengo e Palmeiras, onde nós conseguimos sair com a vitória. Essa é a verdade. Aí eu pensei, vamos pegar o Fortaleza na próxima rodada e vamos ganhar e pegar a liderança. Não, o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu pro Fortaleza. Teve a torcedora do Fortaleza querendo fazer graça, porém se ferrou no final. Já que o Fortaleza caiu, também teve o Ceará, gente, que nunca tinha chegado na zona de rebaixamento. Na última rodada caiu também. O Internacional dependia dele e do azar dos outros adversários, porém o Internacional também escapou. O Sport, meu Deus, o Sport começou em 20º lugar e terminou em 20º lugar, rebaixado também. O Juventude também foi de arrasto, ou seja, esses 4 times vão jogar a Série B de 2026. Vamos respirar. Voltei. A final entre Corinthians e Vasco foi um jogo horroroso na casa do Corinthians. Horroroso. Porém, no Maracanã, o jogo foi melhor. Antes do jogo, já tinha o quê? Torcedores do Vasco comemorando o quê? O bicampeonato, que o Corinthians não ia ganhar, porque o Corinthians estava fraco, porque o Corinthians era ruim, isso e aquilo. E assim, a União Florente estava forte. Porque o Corinthians conseguiu ganhar do Vasco, tirar, abocanhar, tirar o título deles, aonde o professor Dorival é Papa Copa do Brasil, tá? E o Diniz é vice. Essa é a verdade. Ver o Verratti chorar tem um saborzinho a mais. E vocês que são flamenguistas e rivais do Vasco vão saber disso. E tenho certeza disso. A união entre Vasco, Palmeiras e Atlético Mineiro foi a mais fracassada do ano, onde os 3 títulos foi vices. Adoro ver a derrota do time dos outros, gente. Essa é a verdade. Tivemos um Super Mundial de Clubes, onde tivemos 4 representantes brasileiros. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, né? O Flamengo, infelizmente, foi eliminado pelo Bayern de Munique, que perdeu de 4-2. O Botafogo perdeu pro Palmeiras. E o Palmeiras, que é freguês do Chelsea, perdeu e foi eliminado. E o 4º melhor elenco também perdeu pro Chelsea, que era o Fluminense. O Fluminense estava tão bom no Super Mundial que quando voltou pro Brasil não sabia nem o que era o Brasileirão, não conseguia jogar nada. E aí que o Renato Gaúcho abandona o time. Foi embora, deixou todo mundo lá, a Deus dará. Porém, depois o time voltou a jogar mais ou menos bem. Eu acho que, se eu não estiver enganado, terminou na pré-Libertadores ou na Libertadores. Não lembro muito bem. Tivemos também uma revelação importantíssima, que foi o Mirassol, gente. Veio da Série B, jogou muito bem e hoje tá na Libertadores da América. Espero que ele jogue muito bem na Libertadores 2026, mas que o campeão seja o Flamengo. Essa é a verdade. Tivemos tretas entre jogadores, né? Teve uma briga entre os jogadores do Vasco com o Wesley do Flamengo, onde o cara fez um espacinho ali e eles não gostaram dos jogadores do Vasco, né? Teve o quase gol do Lodge, onde ele botou a mão pra torcida do Vasco. Teve o palhaço do Rian empurrando por Dorival Júnior. Teve as lágrimas do Verratti. Teve os torcedores do Vasco chorando. Teve o maior assalto da história, que foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo, onde simplesmente era para ter sido expulso um jogador e pênalti, eles não deram nada. Porém, importante no final foi que o Vasco não foi campeão, o Palmeiras foi vice 2 vezes pra gente, e o Palmeiras foi 3 vezes vice esse ano. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Vice pro Corinthians, vice pro Flamengo e vice pro Flamengo. O Flamengo foi campeão de vários títulos. E o Corinthians, desacreditado, tá na Libertadores hoje. Não vou esquecer. O Flamengo enfrentou o PSG. Infelizmente, nós não ganhamos, porque os jogadores esqueceram como que batiam um pênalti. Porém, foi um aprendizado. Torcedores e rivais, tirando exceto São Paulo, não podem zoar do meu time, porque nem chegaram lá, nem tem bicampeonato nenhum. E é isso. Beijo, nação. Fui.